Começa agora Papo Show com Gustavo Shows. Esses são nossos apoiadores. Muito boa noite, você ligado nos canais da SATV. Esta é mais uma edição do Papo Show com Gustavo Shows desta terça-feira. Quero agradecer a todos que nos acompanham toda semana. Um abraço a todos os nossos amigos que regularmente, todas as terças à noite, estão nos acompanhando no nosso bate-papo bacana de toda semana, o Papo Show com Gustavo Shows. Você que está nos acompanhando, aproveita para curtir e compartilhar o nosso programa para mais e mais pessoas estarem nos acompanhando hoje aqui no YouTube, certo, galera? Hoje o nosso convidado vai contar várias histórias, talvez você não sabia, mas ele nasceu em Itapiranga. Aqui com ele a boca é torta, mas a palavra é reta. Valdair Miguel Damer, meu convidado. Boa noite, Valdair, seu Valdair, né? Senhor Valdair. Boa noite, Boca, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos os ouvintes, todos os que assistem a esse programa. Queria te parabenizar porque eu acho que todos esses programas que levam informação à população, tanto de conhecimento entre as pessoas, eu acho importante, né? Dizer que eu e o Gustavo temos algo em comum, né? Que é o time do Colorado. Ah, né? E esse ano, pelo menos, está um pouco melhor, né? Não temos sofrendo tanto, né? Não temos sofrendo tanto. Os azulzinhos na segunda divisão, nós na primeira, tá um ano tranquilo. Eu desejo sorte para os azulzinhos. São nossos amigos, né? Sim, eu tô um pouco triste, tem uns meio assim, nervoso muitas vezes nas redes sociais, mas eles já garantiram aí, vão subir tranquilos e ano que vem o bicho pega de novo entre a dupla. Faz parte. Isso é bom. É uma disputa sadia, né? Boca, vou te chamar de Boca, que você é mais conhecido pelo apelido, né? Isso. Mas vou te pedir primeiro, por que Boca, então, o apelido? O meu nome é Valdair Miguel Damer, né? Mas eu, quando eu era pequeno, tive um problema de audição, um problema de ouvido, tive que passar por uma cirurgia. Uhum. Eu tinha 10 anos para 11 anos de idade e aconteceu que teve uma lesão do nervo, né, trigêmeo, né, e eu fiquei com essa paralisia facial. Então, eu sabendo que hoje eu chamo de bullying, né, teria muitas brincadeiras negativas, então eu próprio comecei a dizer, não, eu sou o Boca, porque eu tinha minha boca torta. E a partir dali todo mundo começou a chamar Boca. Hoje, eu acho que a maioria das pessoas me conhecem por Boca. Antes que alguém te colocasse o apelido, tu ficasse bravo, tu mesmo assim... Exato, eu inverti, né? Era numa idade que, não sei se nós temos mais ou menos a mesma idade, mas era uma época que realmente o bullying existia, mas ele não era tão falado, o pessoal aceitava as coisas, né? Eu tenho amigo meu, Balofa, Lebrão, Piolho, tem vários apelidos... Sempre por causa de alguma característica, alguma ocasião que aconteceu, né? Uhum. Não sei, era mais aceito, Boca, isso naquela época? Eu acho que não se levava tanto a sério, né? Claro que havia algumas desavenças, né? Algumas briguinhas, uns não as aceitavam, mas acho que na maioria era entre amigos e não era tão levado a sério que nem hoje, né? Hoje tu pode apelidar quem é mais íntimo, quem é mais amigo, né? Mas as outras pessoas que não são tão próximas não se pode fazer isso.
É que nem até no futebol a gente vê os atletas novinhos não querem mais ser chamado pelo apelido, né? Tem vários que têm apelido, vem da base, quando chega no profissional querem usar o nome composto ainda, né? Não seria nem o Boca, seria o Valdair Miguel, o ponta esquerda, né? Mas Boca, me conta uma história. Uma vez tu me falou que tu é nascido aqui em Itapiranga mesmo, tu é da terra. Eu sou nascido em Itapiranga. O meu pai, Miguel Arcanjo Damer, ele trabalhava no DENIT, no DAER, ele era patrulheiro, era tratorista, e trabalhou com algumas pessoas aqui de Itapiranga. Um deles foi o pai do Milton Simo, o Pepe, o Antoninho Alovise, e isso lá em 74, 76, quando o prefeito ainda era o Otomar Schneider. Então meu pai trabalhou aqui e morou por esse curto espaço de tempo. Depois ele ia seguindo o roteiro, ele dava cursos, né, de como pilotar uma patrola, né, aquela época os próprios operadores faziam a manutenção dos seus veículos, né, da patrola ou do trator. Não tinha mecânicos acompanhando. Então ele tinha curso, né, na Caterpillar em São Paulo, e ele seguia assim, ele ia indo de prefeitura em prefeituras, dando esses cursos para os outros operadores. Mas daí a tua mãe, ela acompanhava ou ela era daqui? Não, a mãe acompanhava. Minha mãe é natural do Palmitim, da família Zatti, né? E daí, cada vez que migrava, ia de mudança, né? Ia os filhos junto e ia seguindo viagem. Então tem filhos, o pai tem 5 filhos, né? Eu tenho 5 irmãos. Cada um nascido numa cidade. Eu nasci aqui, o meu irmão em Iraí, o outro em Rodeio Bonito, e assim por diante. Conforme ia sendo a rota das estradas, ia nascendo a criançada também. Exato. E daí ele sempre me falava, né, de Itapiranga, do Rio, eu sempre tinha curiosidade. E aí eu tinha 30 anos de idade, apareceu a oportunidade, né, de fazer medicina veterinária aqui em Itapiranga. Então eu vim como estudante e já estou aqui desde 2007. Gosto da cidade, acho que tenho raízes e não pretendo sair. E Boca, o que você fez até os 30 anos? Tu era estabelecido aonde? Em que cidade? A maioria da parte em Rodeio Bonito, até meus maioridade, por exemplo, até 18 anos eu me criei em Rodeio Bonito. Aí depois dos 18 eu fui para São Paulo, né? Como a gente é de família mais pobre, né, mais humilde, cada um tem que buscar uma maneira de sobrevivência, né? E lá na nossa época, muitos amigos iam para São Paulo para tentar a vida, eu também fui. E lá eu fiquei por 5 anos, trabalhando, né? Juntando algum dinheiro. Depois voltei para Rodeio Bonito, coloquei uma danceteria parecida com o Luca aqui, né? Então lá eu operei por 1, 2 anos a danceteria. Depois dei mais uma viajada, eu gostava de viajar. Então eu acho que eu inverti a minha vida. O natural é as pessoas chegarem aos 17 anos, 16, 17, hoje mais novas, e seguirem uma carreira de estudo, de faculdades. Eu inverti isso. Eu primeiro fui conhecer, fui aproveitar, andei pelo quase o Brasil todo, conheço vários estados, e depois, com 30 anos, eu dei uma sossegada, estabilizei. Você falou agora há pouco que pretende ficar aqui em Itapiranga e tudo mais. São Paulo, alguma vez na vida ainda? Ou nunca mais? Não, São Paulo para mim, olha, de passeio e olha lá. De preferência por cima ainda? Por cima. Acho que quando a gente é mais novo, a gente tem um pouco mais de paciência, né? Hoje, saber que tu tem que enfrentar todo aquele trânsito, fila para toda e qualquer coisa, até para ir no mercado, os riscos lá, segurança. Então eu prefiro nós trabalhar por aqui, morar por aqui, criar os filhos, ter a família aqui, que é mais calmo. São Paulo não é a maior cidade das Américas, porque tem a cidade do México que é maior ainda, né? Mas também tive oportunidade só de passagem, mas chega a ser bonito de grande que é, né? Isso. Mas São Paulo, ele tem muitas qualidades, né? Eu morei lá, conheci muitas pessoas boas, pessoas de vários estados, de várias origens, que vieram de outros lugares, né? E eu tenho uma facilidade em fazer amizade com as pessoas. Porque eu acredito que a gente tem que ouvir mais do que falar. E a gente ouvindo mais, tu consegue
cativar as pessoas. Eu sempre tive essa habilidade, eu consigo ter boas amizades sempre onde eu passei. Não sou muito de estar discutindo muito. Eu acho que cada um tem o seu ponto de vista, né? E se tiver que discutir, que seja com argumentos, né? E Boca, o que fez tu escolher veterinária? Porque tu foi para São Paulo, 5 anos. Voltou para Rodeio Bonito. É que o nome da cidade já fala, né? É ligado também à questão de animais, de cavalo, enfim, de gado, rodeio, né? Rodeio tem essa ligação. Mas voltou para Rodeio Bonito, botou a danceteria, né? E fez outros trabalhos também. O que te fez escolher veterinária e Itapiranga? Pois é, eu também fui pintor muitos anos. Eu trabalhei 10 anos com pintura. Inclusive, quando eu vim fazer a veterinária, eu trabalhei com o finado Laci. Trabalhei com ele, um cara super gente boa. E pintei muitas casas aqui. Mas assim, a veterinária, quando eu fui escolher, tinha um amigo meu, ele me disse assim: Boca, tu tem que ir estudar. Eu vou te arrumar uma bolsa de estudo lá em Frederico, tu vai fazer história. Eu pensei, mas história, não sei se era o que eu queria, né? Aí fui, eu vou fazer história. Aí fui lá num outro amigo meu, digo, faz a inscrição aí pra mim. Aí ele disse assim, mas tu vai fazer história, cara, vai ser professor? Será que tu tem isso? Ele disse, por que tu não faz direito? Daí eu disse assim, mas direito? Ele disse, faz direito, isso aqui é bom, tu é bom de conversa, tu vai lendo, tu vai ficar bom. Eu disse, não, então se é pra mim ficar 5 anos estudando, eu vou fazer o que eu gosto, né? Sempre gostei dos animais. E aí eu digo, não, então eu vou fazer veterinário. E pra mim foi um pouco difícil no início, né? Porque eu acostumado mais solto, né? Solto no mundo. E aí tem que vir, cumprir horário, tem que estudar, senão tu não é aprovado, né? Então é um processo assim de adaptação, né? Que a gente teve que passar e nos momentos, no início foi difícil. Mas depois, graças a Deus, superamos, aí a gente vai pegando o ritmo, depois fiz pós-graduação. Agradeço a FAI, hoje o CEF, né? O Leandro Sorgato, um grande amigo que eu tenho, que muitas vezes me incentivou, né? Nos momentos difíceis que a gente tinha, incentivou para continuar estudando. Então, é uma história de superação, né? Tu entrou na primeira turma de veterinária aqui? Na primeira turma de veterinária. E eu lembro que 2007 começou? 2007. 2007 eu ainda estava na faculdade. Eu me formei em 2008, estava na faculdade de matemática. E eu lembro que a gente sempre participou de diretorias de centro acadêmico, tanto um período como presidente, outros como vice-presidente, mas enfim, ali no rolo, né? Vamos dizer assim. E você logo também exerceu liderança dentro do curso de veterinária. Isso já vem desde a infância, essa forma, essa facilidade de estar tomando a frente das coisas? Eu acho que sim, né? Desde pequeno a gente já tem isso com a gente de estar junto, de querer resolver, de participar, de escutar, né? Então ali quando eu cheguei, logo tivemos eleições, né? Na primeira eleição também não fui vencedor, né? Porque tinha 2 chapas, né? Perdemos na primeira eleição. Aí a chapa ganhadora chegou um período ali, um curto período, já não estavam se acertando e tal, e precisavam de ajuda, e me convidaram, eu fui, participei, né, para ajudar a terminar aquela gestão, né? Aí depois eu fui presidente por mais 3 anos, né? Aí o último ano não permite, né? Que na próxima ano a gente seria formando, não permite. Então eu fui ajudante no primeiro ano e 3 anos eu fui presidente dos centros acadêmicos. E eu sempre digo, é conhecimento, é crescimento pessoal, e a gente conseguiu elaborar sempre muitos cursos através do centro acadêmico, proporcionando aos outros alunos e para a gente também muito conhecimento, né? O bacana não sei como é hoje, né? Porque a gente já está muito tempo fora, mas o bacana é que os centros acadêmicos, eles têm realmente um trabalho forte junto à instituição, né? Eles são respeitados pela instituição e também justamente de cursos. Eu nesses dias tive a oportunidade de visitar a Feira das Profissões aqui da UCEF e lembrei que nós ajudamos a criar a Feira das Profissões lá atrás, né? Quando eu cursava matemática, foi a primeira feira aconteceu lá, não sei se foi 2006, 2007, naquela época lá, as primeiras, né? E ver hoje
a feira desse tamanho, tanto que envolve a comunidade, própria jornada das licenciaturas também foi naquela época. Então é uma coisa que os centros acadêmicos movimentaram junto com a instituição e hoje são eventos grandes. Mas Boca, e depois de formado? Tu já lidava durante o curso com veterinário, depois de formado mergulhou de vez na profissão? Pois é, aí veio a formação, né? Aí eu trabalho, hoje ainda eu trabalho com o Lazier de Coll, né? Na Farmavet, que é a antiga Proplast, né? São duas empresas que trabalham junto. Eu fui convidado pelo Lazier para trabalhar com ele. Então nós trabalhávamos com clínica e cirurgia de grandes animais. Então eu trabalhei por uns 2 anos com clínica e cirurgias. Tive a oportunidade de conhecer mais o interior, conhecer mais pessoas. Depois eu fui para São João do Oeste. Aí fui trabalhar num programa do estado lá de brucelose e tuberculose. Né? Então trabalhei por 2 anos lá, né, no programa de certificação de propriedades livres. Né? Foi mais uma experiência, né, numa terra, digamos assim, por mim desconhecida, né, onde a origem alemã predomina. Então a gente vai se adaptando, né? Mas também, graças a Deus, consegui concluir aquele trabalho com êxito. E depois eu vim para concorrer a vereador daí. Não fui eleito pela primeira vez, acho que fiz uma votação boa, né? Porque a gente vem para a cidade, mas a Itapiranga é grande. A gente não conhece todas as pessoas, né? E aí eu vim para cá, depois de São João do Oeste, vim trabalhar na prefeitura, né, na gestão do Jorge Fernando, e fui trabalhar como diretor de programas agropecuários. Inclusive nós trabalhávamos junto lá, né? Dividir esse mesmo espaço. E aí depois ali, eu acho que foi uma oportunidade para mim conhecer mais o interior de Itapiranga, conhecer mais pessoas. E hoje eu estou atuando ainda na veterinária e atuando como vereador. Mas na área de veterinária hoje mais a parte clínica ou ainda faz cirurgias e tudo? Não, clínica e cirurgia, a nossa empresa não trabalha com isso. Nós trabalhamos, nosso foco é brucelose e tuberculose. Focou nessa, porque tem essa questão de propriedades livres. Esse programa do Estado existe ainda? Na verdade, quando eu estava diante do programa de diretor de programas agropecuários, né, eu fui falar com o Lazier, que é um representante do SEBRAE, né, se o SEBRAE conseguiria recursos para desenvolver esse projeto. Aí o Lazier foi atrás disso, arrumou recursos, né, desenvolvemos o projeto. Né. Hoje já está com 5 anos esse projeto e ele atende as propriedades que têm interesse, né, em fazer essa certificação. É lembrar que hoje Itapiranga, né, é pioneiro e é o município em primeiro lugar do estado em certificação. São quase 200 propriedades certificadas. Ou seja, hoje nós temos aproximadamente 530 propriedades de leite, 200 já têm esse certificado, status de livre de brucelose e tuberculose. E uma boca, agora vai te perguntar um cara que não entende da área, tá? Essa certificação que o cara recebe, que a propriedade recebe lá de livre de tuberculose e brucelose, o que lá na ponta muda para a propriedade em relação à outra? As vantagens? As vantagens é que uma propriedade certificada, brucelose e tuberculose são zoonoses. Então elas passam dos animais para os humanos e tanto dos humanos para os animais. Então, em primeiro lugar, é saúde pública. Saúde pública. Segundo lugar, uma propriedade certificada, ela agrega valor, tanto ao produto leite, né, uma renda aí de 2 a 3 centavos por litro de leite, ou na hora de vender os seus animais, né, principalmente novilhas ou vacas, né. Isso agrega um valor, ela é uma propriedade certificada livre dessas doenças. Então o pessoal, ele acaba falando em relação econômica, isso, também tendo vantagens para conseguir arrecadar mais. Isso, quando tu tem o certificado para te fazer uma venda de um animal, você não precisa fazer o teste. Você tem o certificado, a tua propriedade é livre, você somente faz o GTA. Então tem também acelera esse processo, né? Não ficar esperando que os exames sejam realizados. Mas essa certificação, por exemplo, hoje outubro de 2022, ela está certificada. Isso tem uma sequência? Tem validade. De testes? 1 ano. 1 ano. O início dela. Hoje, Gustavo quer certificar a tua propriedade. Aí nós vamos lá, fizemos o exame de todos os animais bovinos, né? Todos os animais bovinos,
e de exame de tuberculose e de brucelose. Daqui 6 meses, nós vamos lá e fizemos outra bateria de exame, brucelose e tuberculose novamente. E aí a gente junta esse material, esses resultados, esses atestados e envia para a SIDASC, e a SIDASC nos emite esse certificado de livre. Aí cada ano tu tem que renovar o certificado, daí tu faz uma bateria de exame. Tá, e aí, não era nem o foco do nosso bate-papo, mas agora me deu curiosidade. E aí se, por exemplo, lá um animal tá com a doença, com uma das doenças, o que acontece com esse animal aqui? Esse animal, a gente, como ele é uma doença de notificação obrigatória, a partir do momento que a gente detecta esse animal doente, eu aviso a SIDASC. A SIDASC, eu faço uma marca nesse animal, né? A SIDASC vai lá, pesa esse animal, e esse animal é carregado e vai para o abate sanitário. E o produtor é ressarcido esse valor através do Fundesa, que é um fundo do Estado. Então, mas vai em valor de mercado ou existe uma tabela para isso? Existe uma tabela, vai em valor de carne gorda, por exemplo, de vaca gorda. Entendi. Mas daí os outros animais não afeta, é só... Não, os outros ficam na propriedade, mas daí a gente vai seguindo os testes, né? Aí tu vai ter que verificar... Cada doença, daí ele tem um protocolo do PANCERT, que é o Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose. A gente segue aquele controle e é fiscalizado pelo SIDASC. Então, se for brucelose, carregou o animal, depois de 30 dias você faz outro teste no rebanho. Se for brucelose, você espera 60 dias, você faz outro teste em todo o rebanho. E assim a gente vai fazendo até sanar as doenças da propriedade, do plantel. Interessante, é um trabalho que realmente eu sei que tem, mas nunca me ative a entender. E é um trabalho árduo, né? Porque nosso município tem mais de 40 mil bovinos. Às vezes a gente, se não está no meio, nem centena, né, esse dado. Mais de 40 mil bovinos. Desses 40 mil, entre vacas de corte, terneiros e engorda, ainda nos sobra 20 mil vacas de leite. Dessas 20 mil tem os terneiros, tem os mais novos, tem as novilhas. Então, é um trabalho árduo. Semanalmente, no pé. Boca, vamos falar um pouquinho de política. Primeiro, antes tu comentou, você foi candidato a vereador em 2016? 2016, e não foi eleito, depois, há 2 anos atrás, se conseguiu a eleição. Mas falando da primeira eleição, o que te levou, te motivou a entrar para a política? Olha, eu sempre fui uma pessoa crítica. Eu gosto de ver por que não fizeram assim, o porquê fizeram assim. E eu acho que a gente tem que participar. A política hoje ela é muito mal falada. As pessoas falam, mas não participam. Isso é notório até dentro dos clubes, né, nas comunidades. É muito fácil criticar e não participar. É muito palpiteiro e pouco participante. Então eu achei assim, babas, aquele impeachment da Dilma que houve, eu assisti todo ele em casa pela televisão, acompanhando e tal. Eu disse, mas aí ali me caiu a ficha, digo, e eu? Qual é? Eu estou fazendo a minha parte? Foi ali que eu resolvi, não, eu vou ser candidato, né? Eu sabia que ia enfrentar muitas dificuldades, porque eu não tenho família aqui, né? Agora eu tenho. A partir do ano passado, a minha mulher veio para cá, ela é professora de educação física, né? Trabalha aqui no Bela Vista e lá no Santa Teresa. Tenho 2 filhos, né? Que não falei antes, né? O Cairan e o MacGyver. Então, a partir dali, eu resolvi que eu ia participar do pleito político. Aí como eu ia participar, aí começa a vir os pontos de interrogação, né? Eu não tinha família aqui, não tinha uma comunidade, né, que me representasse, que eu saísse bem, né? A compra de voto não faz o meu estilo, eu acho que a pessoa tem que ter uma proposta, tem que querer estar ajudando, né? A política, em uma definição, ela é a arte de fazer o bem, e muitas vezes se distorceu isso. Então foi nesse princípio que eu resolvi me candidatar. E tu já tinha a escolha pelo partido, você já era filiado, já tinha o MDB como partido, ou como é que foi essa escolha?
Olha, eu venho lá de Rodeio Bonito, né? Então são cidades pequenas é bem definido. Ou é Colorado, ou é gremista, ou é MDB, ou é PP. Lá era assim, né? Inclusive tem apelidos, né, nos partidos. Roxo e vermelho. É. E não tem isso. E aí, assim, o meu pai era PP. Então eu acompanhava, quando era pequeno, acompanhava ele. Aí, de tantas e tantas acompanhadas, reuniões, eu achava que eles eram meio, muito na linha, eles queriam que a gente fizesse sempre aquilo. Talvez os mais novos não tinham vez de dar opinião. Aí eu tinha meus amigos que eram do MDB, PMDB na época. Eu comecei a frequentar o PMDB. Então já ali começamos a ter, assim, divergências, né? Meu pai, né, daquele tempo antigo, e era PP, e eu no MDB, ele já queria dar laço em nós, né? Mas daí a gente vai contornando, né, e tal, a situação. Mas eu sempre tive, lá no Rio Grande, eu fui 20 anos MDBista. E daí quando eu vim para cá, surgiu a oportunidade de entrar no PR, né? Então a primeira eleição concorri no PR, e como ainda era um partido pequeno, para a segunda eleição eu optei em vir para o partido que já era do berço, né? E vim para o MDB para concorrer à eleição, e, graças a Deus, cheguei lá. E quando saiu lá na urna em 2016, o Boca como o mais votado do MDB do município, foi quantos votos, Boca? Acho que em 2016 eu fiz 341 votos, eu não fui eleito, eu fiquei suplente. Mas em 2000 falei 2016? Não, eu queria dizer 2020. Falou 2016, mas está valendo. 2020 agora, parece que a gente notava isso, né? Porque tinha uma adesão grande, além dos amigos, pessoas que eu não conhecia, né? Inclusive tem pessoas que votaram em mim, até hoje eu não sei, né? Eu gostaria que essas pessoas falasse comigo, eu fico feliz quando eu encontro alguém e eles dizem, Boca, eu votei em você. Aí eu pergunto, mas por que tu votou? Porque as pessoas têm... Tem um motivo. Tem motivo, eles têm esperanças, né? Tem maneiras que eles compactuam nas suas ideias, né? Mas assim, a gente via isso, pessoas que eu não conhecia me ligando, dizendo, vou te apoiar, então isso me surpreendia. E eu achava que poderia ficar entre o terceiro, o quarto mais votado, né? Pelo que a gente ouvia. Mas foi uma surpresa. Quando eu fiquei em segundo lugar, foi uma surpresa, né? Quantos votos foi em 2020? 521. 521. Foi o mais votado do MDB, desbancando? Desbancando é modo de dizer, só para dar uma provocada. Desbancando vereadores experientes, que sempre tem votação alta, que nem eu falo do Afonso, que sempre, nos últimos anos, era o mais votado do MDB, né? Uhum. E o Boca entrou com 521 votos. E Boca, aí assumir na Câmara. Dá para dizer como líder da oposição, né? Porque é mais votado, tem que ser o líder da oposição. Como é que foi esses primeiros meses, primeiro tempo de trabalho na Câmara? Olha, Gustavo, a gente sabe, tudo é novo, né? Então a gente está lá para aprender, né? Comete erros, mas assim, eu sempre acreditei que o trabalho em conjunto ele é muito mais forte do que a briga. Briga não constrói nada a não ser desavença. Então, a gente hoje, através da nossa bancada, a gente conseguiu muito recurso, né? Através dos deputados, dos nossos deputados estaduais e federais, né? Conseguiu muitos recursos para Itapiranga, pro bem de Itapiranga. Então, eu acho que eu cheguei na política para tentar mudar. Por vezes, a gente, com o próprio partido, tem algumas ideias que, né, dá confronto de ideias, né? Eu penso de uma forma, o partido de outra, mas hoje a gente já está caminhando num entendimento que nós temos que estar unidos, né? Unidos, mas para fazer o bem para Itapiranga. Então acho que é dessa forma que Itapiranga vai ganhar, todos os munícipes vão ganhar. É assim que eu penso. Boca, tu trabalhou 4 anos dentro da prefeitura, dentro do governo, na Secretaria de Agricultura, como diretor de programas. Hoje, os últimos 2 anos, então, tá aí o teu trabalho do dia a dia que você faz ali, questão lá de brucelose e tal, que nós falamos antes, e também exerce esse trabalho como vereador. Qual é a grande diferença que tu percebe, que tu sente sendo 4 anos situação e agora sendo
oposição, oficialmente oposição, né? Não quer dizer que é opositor de tudo, né? Mas qual é a grande diferença nesse trabalho? O que é mais fácil, ser situação ou oposição? Isso é uma pergunta interessante, Gustavo. Mas é assim, eu me vejo como opositor de tudo que não é correto, né? Então, eu quando trabalhei lá na prefeitura, né, agradeço a oportunidade, né, de conhecer muitas pessoas, mas eu sempre fiz oposição. O que eu não achava certo, eu fazia oposição, dentro das nossas reuniões, né? Então eu fazia a minha parte de oposição. Erros acontecem em todos os governos, né? E agora, com esse trabalho na Câmara, é lógico, se tu assumir um posto só de opositor, é muito fácil tu trabalhar. É muito fácil tu criticar, tu falar. O difícil é resolver. Como eu já tive dentro da prefeitura, eu sei que não é tão fácil resolver as coisas. É um processo demorado, todo e qualquer processo ali é lento, tem que seguir os trâmites burocráticos. A gente sabe respeitar isso. Mas a partir do momento que a gente vê algo que a gente, contra a nossa ideologia, que não achamos correto, a gente tem que discutir isso, a gente tem que brigar, não tem que ter vergonha de levar isso a público. Eu acho que a política é essa, né? É dessa forma que nós temos que trabalhar. E como é que tu enxerga o momento geral assim, do município de Itapiranga, né? Passou esse tempo de pandemia, uma parte foi ainda dentro do governo do Jorge, né? Uhum. Que você fazia parte lá do governo, e uma parte ainda já pegou o início do mandato aqui, né? Desse atual. Como é que tu vê hoje o momento de Itapiranga? O que nós temos que fazer para deslanchar ainda mais, na tua visão? Olha, eu acredito que Itapiranga é um município pujante. O que acontece? Vamos comparar outra administração com essa, sem falar mal, mas essa administração teve um ganho muito alto na arrecadação, né? Teve uma arrecadação muito superior, eu acho que, não sei números exatos, mas dá para dizer que acima de 30%, até 40%, né, a arrecadação. Então, com arrecadação, com dinheiro em mãos, sempre é muito mais fácil de trabalhar, né? Eu acredito que esse governo está terminando as obras, né, que ficaram, já que tinha projeto, que tinha dinheiro em caixa, né, e ela está iniciando novos projetos, né, e tem algumas coisas aí que a população ainda reivindica, e eu acho que sempre vai reivindicar. Me manifestei dias atrás lá na Câmara de Vereadores em relação à saúde, né, fui conversar com o diretor do hospital, porque a gente vê casos assim, que as pessoas estão sofrendo muito e não se tem uma solução. Porque através do SUS tem que seguir a fila, e ninguém quer pular fila, né? Vamos ser corretos, mas pessoas sofrendo, sendo internada recorrente, né? Vem uma semana, volta para casa, volta, essa pessoa não está conseguindo trabalhar. Então tem mais de um caso assim, que está acontecendo, que não se tem uma solução. Não se segue adiante? Não se segue adiante, e as pessoas continuam nesse sofrimento. Então nós, como vereadores, talvez as pessoas normais, eu digo normais, modo de falar, né? Que estão bem de saúde e não percebem. Não percebem isso, mas as pessoas que estão sofrendo, elas nos procuram diretamente, toda semana é uma ligação, eu precisava disso, eu tenho aquilo, né? Então é uma forma de a gente, nós como vereador, tá trabalhando. Mas eu, no geral, acredito que esse governo tá trabalhando, né? Tá fazendo a sua parte. Com essa arrecadação maior, eu acho que tem que fazer ainda um pouco mais. É o que espera a população, né? Eu vejo o lado da população. E Boca, se a eleição para vereador e para prefeito fosse hoje, ou fosse final do ano, você estaria disposto a ir mais uma vez? Eu estaria disposto. Porque um dos motivos é assim, que as pessoas entram em contato comigo quase que diariamente. Semanalmente é certo, mas assim, diariamente tem alguém me ligando. Às vezes são assuntos pequenos, fácil de desenrolar, fácil de se resolver,
mas eles precisam de alguém que oriente, que vá atrás, que ligue para uma pessoa que é capaz de resolver esse assunto, né? Então eu acredito muito naquela frase assim, tu não precisa saber de tudo, mas tu tem que estar disposto a ajudar, a querer resolver, a ligar, né, passar o contato de quem... tu não precisa saber tudo, mas pelo menos ter o telefone de quem sabe resolver. Essa é a massa. Eu falava na prefeitura que muitas vezes, no período que eu trabalhei lá, que eu sentia muita falta, eu acho que... Eu lá dentro não, mas eu percebia essa falta para a população, de um lugar que ele chegue e possa ser atendido e dizer, eu preciso resolver isso aqui. E essa pessoa tá lá e diz, tu vai lá, faz assim, 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 naquele cara lá. Uhum. Sabe? É quase que um orientador lá, tipo, um geral, assim, que conheça todos os setores e que possa indicar, não, esse procedimento vai fazer assim, 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 assim. Aí tu vai naquele setor lá e resolve. Isso não tem. Né? Não tem, e muitas vezes é um papel que vocês fazem lá fora. Isso. Mas assim, esse papel lá da prefeitura eu fazia. Tipo, toda e qualquer pessoa que chegasse lá na secretaria, se eu estivesse lá, independente se o que ele precisasse era lá da secretaria, eu procurava ligar na outra secretaria, eu procurava orientar, procurava... Então, assim, isso eu acho que está dentro da pessoa, em querer ajudar, né? Porque conheço muitas pessoas que trabalham na prefeitura, mas a gente nota que tem uns que não tem tanto essa disponibilidade. Eles isso é lá no outro setor. Simples. Eu não, eu já gostava de me inteirar do assunto, o que era, explicar para outra pessoa. Já passar o processo. Isso, dizer assim, ajuda, os caras estão precisando dessa forma. Então, por isso que eu acho que eu cheguei a ser o segundo mais votado. Né? Nós estávamos num governo que nós fomos derrotados por uma votação expressiva e eu fui o segundo mais votado. Então, talvez seja pela minha forma, minha conduta de ser no dia a dia, né? Porque a partir do momento que a pessoa está lá dentro, tu tem que esquecer partido político, tu tem que esquecer religião, esquece cor, tu tá lá para servir. Quando tu tá dentro do poder público é isso aí, não tem muito que... o nome já diz, é servidor público, é para servir, né? Servir o público. Mas nem todos levam isso ao pé da letra, a gente sabe que... Não adianta nós tapar o sol com a peneira. Não, tem a gente muita sabe, gente boa, né? A gente sabe que é verdade. A gente sabe que é verdade e sabe que acontece e infelizmente tu também não consegue fazer muita coisa. Dá licença? Não, fica à vontade, fica à vontade. Nós estamos aqui conversando, até esqueci de servir o chopp pro homem aqui. Mas, Boca, antes de nós ir pro pequeno intervalo, o MDB esse ano, ele na eleição do primeiro turno, ele participou da chapa com o atual governador, o Moisés. Eu vou ser bem sincero, eu penso que é uma pena o Moisés não ter ido para o segundo turno, porque dos últimos 20 anos aqui na nossa região, o único que tinha investido era o Luiz Henrique, mais forte. E os outros só na promessa, essa Avenida Uruguai aqui foi promessa do Colombo, que ia vir a verba e nunca veio. Verdade. Nunca veio. E através de projetos do governo do Jorge, conseguiu-se também recursos junto ao governo do estado e agora até para concluir essa avenida, e mais ITG, projeto aqui para a Capela, todas essas coisas. Por que o MDB, como maior partido do estado, não conseguiu, talvez não entrou com tanta força para fazer com que o Moisés fosse para o segundo turno, e por que tu acha que na nossa região, apesar de todo o investimento, o governador não conseguiu ganhar a eleição na nossa região? Ele ficou em segundo em todos os municípios, né? Como é que você como partido, como é que teu partido enxergou tudo isso daí? Olha, Gustavo, o meu ponto de vista tu quer ter algo consolidado, tem que ser estruturado, tem que ser pensado, planejado antecipadamente. Então, houve umas divergências internas, né, no MDB, se colocava um candidato chapa pura ou se fazia uma coligação, e essa forma de divergência foi finalizada, foi pensada muito no fim, muito próximo da eleição. E isso eu acho que não funciona.
É porque quando chega ali, que as coisas, o sangue está mais quente, aí as pessoas, a tendência é elas não se entenderem. E quando não se entende, não se puxa todos para o mesmo lado. Eu acho que essa é a minha forma de ver, que o PMDB entrou dividido. O PMDB é um partido grande, é um partido que, se estiver unido, ele é muito forte. Agora, como ele é grande, também ele tem esse problema sempre de assimilar as ideias, de colocar um projeto à frente e todos trabalhar por aquele projeto. Então, eu acredito que foi isso que não deu tanto resultado nas urnas, né? Sabendo também que o Moisés trouxe para nós aqui de Itapiranga esses recursos, que foram recursos assim dos últimos governadores, os recursos mais importantes para Itapiranga, né? Então nós fizemos a nossa parte de trabalhar para ele, mas tinha também contra ele esse peso, né? Que ele passou aí através desses processos, dos respiradores, também teve lá o impeachment que voltou os deputados, então causa todo esse, vamos dizer, essa desunião em torno disso, né? E do outro lado, eu devo de falar do Jorginho Melo, que eu considero um senador que foi atuante, para nós também aqui em Itapiranga. Eu tive lá no gabinete dele em Brasília, eu tive falando com o Bolsonaro, falei com o Jorginho, falei com o Celso na época, tive no gabinete da Carolina, ela não estava, e coincidentemente foi as pessoas que mandaram o recurso para o projeto da ponte, né? Então, o Jorginho Melo também vai ser uma opção para nós, mas eu acredito, falando da tua pergunta, que faltou amarrar antes, né? A carreira se ganha no atá e foi deixado muito para o final. Mesmo utilizando o Induúdo Deller, que era prefeito de Joinville, 2 mandatos, que tem o maior colégio eleitoral, que Joinville já elegeu sozinho quase o Luiz Henrique as outras vezes, né? Que é uma cidade bem do MDB mesmo. Sim. Mesmo com ele não conseguiu reverter essa questão. É que também dividiu bastante, né? O governo Jean, a mim, foram se dividindo tudo. Nós tínhamos quantos? 10 candidatos? 10, mas 5, assim, vamos dizer, mais fortes, né? Uma pulveriza voto, né? Aí então pulverizou muito, acabou que o Décio Lima entrou para o segundo turno, né? Vamos ver o que acontece dia 1º? Dia 30 de outubro. 30, Isso. Daqui a 2 semanas, mais ou menos, 1 semana e meia, tem a eleição, vamos ver o que acontece, mas já tem mais ou menos um desenho traçado do que deve acontecer. Eu, sob a opinião, no segundo turno do Estado, para mim, já é algo definido. Eu também acredito. É algo definido, isso, né? Porque o que o Décio conseguiu é o teto dele, é o limite, né? Então, eu acredito que os outros vão ir tudo com o Jorginho, mas isso, de surpresa, a eleição está cheia, então vamos aguardar. Não vamos botar a carroça na frente dos bois. Vamos mandar alguns abraços pro pessoal, para nossos apoiadores. Primeiro aqui, Chopp Baumgratz, nosso chopp que nos brinda toda semana aqui. Mandar um abraço pro Marcelo da Chopp Baumgratz, desde 2013, produzindo chopp aqui para nossa região, diretamente de Tunápolis. E aqui em Itapiranga você encontra Chopp Baumgratz na Chopp House. Nosso amigo Tom, que certamente está nos acompanhando hoje. Então, um grande abraço aí. Você encontra tanto o pet quanto o barril lá na Chopp House com o nosso amigo Tom. Quem tem um recado para vocês são os colchões Ortobon. Fazer aniversário é muito bom, mas sonhar e viver bem é melhor ainda. Experimente nas lojas o conforto do colchão Absolute, com Pillow Top que funciona como um grande travesseiro acomodando o corpo todo, fazendo você se sentir nas nuvens, e a resistência progressiva ao peso das molas Nanolastic, além do tecido em malha Ecobambu que dá um toque macio e suave. Tudo isso em até 21 vezes e ainda tem produtos com até 30% de desconto. Compre nas lojas, no site ou no app. Aniversário tem todo ano. Fazer o melhor pra você é todo dia. Ortobon, especialista no seu bem-estar. Grande abraço para Ivete, para Bruna, toda a equipe da Ortobon. Berwagen Contabilidade, despachante do Roberto. Você comprou um carro novo ou comprou seminovo, precisa transferir, vá até o despachante
do Roberto e faça todo o serviço, entrega o carro lá para eles vão fazer vistoria, fazem emplacamento, deixa tudo certinho para você no centrão da cidade de Itapiranga. Márcia Enxovais, nosso amigo Valentim, Márcia, linha completa de cama, mesa, banho, cortinado, se encontra na Márcia Enxovais, no coração da cidade de Itapiranga. Grande abraço a toda a equipe de Márcia Enxovais, Comercial Cordilheira, Lírio, Patrícia, toda a equipe aí. Comercial Cordilheira sempre com novidades na linha de confecções, roupas, né? Sempre vem novidades e roupas boas, bonitas e com preço bacana também. Você encontra lá na Comercial Cordilheira. Você aqui da cidade pode dar um pulo até Cordilheira, ver sempre as novidades que a Comercial Cordilheira traz para você. Já aproveita, faz o rancho e volta aqui para a cidade. Comercial Cordilheira no Retão, lá da linha Cordilheira. Eurofrig, frigorífico Eurofrig, Casa de Carnes Eurofrig. Abraço pro Valmor e pra Simone, que sempre nos acompanha. Valmor, abraço, tá sempre de olho aqui nos nossos programas. Eurofrig, que tem a Casa de Carnes aqui em Itapiranga, na rua São Jacó, tem atendimento de primeira, carne também de primeira qualidade, você encontra sempre na Eurofrig. Lanchonete Quero Mais, nosso amigo Harry. Harry, grande abraço, obrigado pela torre de batata que enviou essa semana lá para casa. Isso aí, torre de batata, você alimenta um batalhão, isso aí pode pedir lá, Lanchonete Quero Mais entrega na sua casa, no Capricho. Quem tem também um recado para vocês é o pessoal da Intersul Estofados. Intersul Estofados, fábrica de estofados, poltronas, cadeiras, cama box e cabeceiras. Contamos com produtos de alto padrão de qualidade e conforto, empregando tecnologia de ponta e o que há de mais moderno no mercado de estofados eletrônicos e articulados, produzindo os melhores estofados retráteis e reclináveis e com garantia total. A matéria-prima utilizada na fabricação dos produtos passa por um rigoroso controle de qualidade. Fabricamos também estofados sob medida e disponibilizamos uma grande variedade de cores e tecidos para você escolher o que mais lhe agrada. Disponibilizamos também as mais diversas formas de pagamento. Venha conhecer os nossos produtos em nosso showroom e fazer um orçamento sem compromisso. Aguardamos você, amigo cliente. Grande abraço, nosso amigo Aleluia da Intersul Estofados. Quem nos apoia também, Nedel Telecom, Henrique Nedel. Grande abraço aqui na Avenida Beira Rio, Itapiranga, Nedel Telecom, que fornece internet, telefonia para toda Itapiranga, toda a região interior, né? Tem muitos lugares no interior com fibra também, um capricho. O CEF, que formou esses dois cidadãos aqui que estão na mesa na época da FAI, né? Agora é o CEF. O CEF, grande abraço ao nosso amigo Leandro Sorgato, também já esteve aqui nos nossos programas, Sadi, toda a turma aí da UCEF com vários cursos de graduação e pós-graduação aqui em Itapiranga, também em Chapecó e outros campos na região. Digital System, som, películas e acessórios automotivos aqui na Avenida Beira Rio. Não é só acessório automotivo, películas também para residências, para lojas, para casa, vitrine. Você que tem uma casa com bastante vidraça, você pode estar instalando as melhores películas para você, para o seu conforto térmico, conforto também solar e tudo mais. Digital System fornece para você. Abraço, Rodrivan e Cris. Ana Mar Calçados, 2 lojas no centro de Itapiranga, sempre com promoções especiais para você em toda a linha de calçados, desde o molequinho até o senhorzinho, encontra o calçado adequado para todas as idades. Ana Mar, 2 lojas no centrão de Itapiranga. E Grupo Serafine, Serafine Agroindustrial, Serafine Suínos e Agro Suínos Serafine, expandindo negócios aqui na nossa região. Grande abraço, Mário Ciri e equipe. Serafine nos apoiando, muito obrigado. Boca, vou te fazer algumas perguntas, a gente faz aí para todos os nossos convidados, estamos indo para a reta final aí do programa. Quando tu lembra da adolescência, da fase de gurizão, assim, qual a primeira lembrança que vem na tua cabeça? A primeira lembrança é o campinho de futebol, nós jogando futebol de pé no chão, brincando de pega, isso parece que não sai da memória da gente. Mas era aquele campinho de futebol que a grama também não crescia? Ah, não crescia. Era o campinho, mas era meio de terra, né? Grama, algumas raízes. Era grama ao redor, mas no meio não tinha nada. Não tinha nada. E era bonito jogar isso aí. No tempo seco, botava ali uns 10, 15 piás jogar e você levantava poeira. Levantava poeira. Eu acho que isso todos passaram nessa infância aí. Era uma infância boa, né? Era uma infância pé no chão, né, Boca? É verdade. Hoje não se vê tanto isso aí, né? E pouco, pé no chão.
É. Gurizadinha já usa chuteira desde de molequinho. É isso, não se vê mais esses campinhos, né? Dificilmente se vê esses campinhos aí que a molecada se diverte. Eu lembro lá perto da minha casa tinha um campinho de estrava, era dois bambu assim, era só das lateral, no travessão não tinha, né? Mas era muito... o que gerava as brigas, né? Deu gol, não deu gol. Tanto que se chutava alto, passava do muro também, né? Então no muro era gol, por cima já era já não era gol. Né? Qual é a viagem inesquecível que tu tem na tua vida, Boca? Eu, na verdade, uma viagem que tu fala que me veio na memória, assim, eu como colorado, nós estava em 92, eu fazia 2º grau, eu acho, né? E aí nós viemos numa excursão, giramos, e aqui paramos em Portela, aí, nessa região, nas cataratas, aqui descemos, e no Yucumã, descemos ali, conhecer aquilo, não conhecia, para mim foi um show. E aí nós voltando para casa e era a final em 92 do Inter contra o Fluminense. Copa do Brasil. Copa do Brasil. E mais ou menos ali em Vista Alegre, por ali, quando deu no quebra-mola, o Célio Silva fez o gol do título. Então, eu acho que é uma coisa que me lembro de viagem. Isso era domingo, esse jogo? Era um domingo, acho. Eu não lembro se era um domingo, acho que era domingo. Era porque eu lembro disso que nós fomos na linha Becker, na casa do meu avô, e tinha 9 anos de idade. E eu lembro que foi o Célio Silva fez o gol, e depois nós saímos de linha Becker, o Corcel do pai, para participar da carreata. Aqui da Piranga. Foi um domingo. E daí, essa viagem, porque assim, como eu fazia esse trajeto, né, até o ano passado, final de semana eu ia para casa, voltava domingo de noite. Aí como eu cruzava ali, cada vez que eu cruzava no quebra-mola, eu me lembrava da viagem. Então acho que é isso que fica marcado, né? É uma lembrança boa, né? É uma lembrança boa, tenho saudade. E faz tempo, né? Porque foi o último título nacional que nós ganhamos, 92. Copa do Brasil, sim. Foi. Não, e brasileiro também não ganhamos. O último nacional que nós ganhamos foi 92. Também não. Tivemos quase dias atrás, né? O ano passado foi? 2 anos atrás, foi por 30 centímetros, né? Foi pouco. E esse ano também vai ser, não vai dar para chegar, mas estamos aí. Até aqueles 30 centímetros fez eu usar a camisa do Grêmio, tu acredita? Capaz? Sim, porque eu falei que se o Inter não fosse campeão brasileiro, eu ia usar a camisa do Grêmio num programa de esporte, tive que usar, né? Mas tudo indicava que nós seríamos, né? Não, nós tínhamos... Era só fazer um gol naquele Largo do Cássio lá, que nós era campeão, mas vestiu a camisa do Grêmio por baixo e defendeu tudo aquele dia, né? Boca, falar um pouquinho do momento do Brasil. Nós estamos em véspera do 2º turno e o Brasil mostrando cada vez mais que ele tem esses dois, não digo dois, ele tem esses dois lados, né? Que é o terceiro e quarto colocado no primeiro turno fizeram uma votação pífia, né? Para tentar ter uma terceira via. Como é que tu enxerga isso? Eu falo tanto de questão de ter os dois lados. O próximo presidente que for eleito, ele sabe que metade do povo não quer ele lá. Uhum. Ele vai entrar já com esse pensamento que metade não quer ele, porque vai dar apertado o negócio. E também essa diferença de Brasil Sul mais para a direita e Brasil Norte e Nordeste mais para a esquerda, vamos dizer assim. Uhum. Como é que tu avalia esse contexto brasileiro hoje? Nós estávamos discutindo essa semana lá na Câmara de Vereadores, levantamos esse assunto e o meu ponto de vista é que as lideranças políticas nacionais, talvez elas não estão nos dando bons exemplos, porque vejamos quem não está no 2º turno, falou muito sobre os dois candidatos, né? Falou muito sobre os dois, ofendeu muito, criticou muito e agora se aliaram. Então eu vejo assim, cadê a tua postura? A tua crítica morreu? Então assim, quando fala em credibilidade na política, a tua palavra, ela traz credibilidade ou descrédito. Então tu não pode falar uma coisa e depois fazer de conta que você não falou nada. Hoje as mídias, o celular tá aí, né? E nós temos esse extremismo, né? De direita e de esquerda. Eu me posiciono porque é a minha forma de pensar.
lá na Venezuela, né, os estados vizinhos nossos, o índice de votação para a direita foi 69%, quase 70%, porque aquelas pessoas de Roraima convivem próximos e sabem da realidade da Venezuela. A Venezuela era considerada, há 20 anos atrás, um país rico em petróleo, e quando a esquerda assumiu, então eu não concordo com essa forma da esquerda do menor esforço. O capitalismo, ele vai dizer assim, Gustavo trabalhou mais, se organizou, tem mais que o Boca, respeita. Agora a esquerda não, ela quer que tu dê parte do que tu tem para mim, se eu não me esforcei. Não, eu não concordo com isso. Eu acho que as pessoas têm que ter o mínimo de esforço para chegar onde elas querem chegar. Então eu acredito que uma terceira via, que se fala muito em terceira via, ela não consegue emplacar nunca. Por quê? Porque a terceira via, depois da eleição, ela sempre se alia com a esquerda. Então talvez ela quer se beneficiar. Será que será que a terceira via ela tinha que partir do centrão? Desde que o centrão não caísse para o lado de qualquer um dos dois? Mas Porque o centrão é grande, o centro é grande, mas ele não tem nenhuma liderança também, né? Falta uma liderança, porque todos que estão ali querem disputar. Inclusive tá até no nosso MDB, vamos falar que é nosso. Nosso MDB, para conseguir colocar a Simone, também travou muitas discussões internas. E assim também nos outros partidos. Hoje vimos o Dória em São Paulo, né, queria ser candidato, aí tinha o Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, queria ser, travaram lá as disputas internas. No fim ninguém foi, né? Ninguém foi, agora o Eduardo Leite está no segundo turno com o Onyx no Rio Grande do Sul. Mas assim, eu vejo que hoje o melhor, no meu ponto de vista, o melhor é o Bolsonaro. Se tu analisar que nós já temos quase 100 candidatos a deputados federais, somente do PL, e mais outros coligados, então mesmo que o Lula ganhe essa eleição, também não será fácil para ele trabalhar. De novo vai ter esse tipo de entrave. Vai ter uma barreira grande ali. Vai ter uma barreira grande. Os senadores também, o PL elegeu muitos senadores, começando aqui no Sul e subindo, né, até Minas Gerais, eu acho. Aí em Brasília nós tivemos muitos senadores do PL que assumiram, né? Então o governo, se o Lula entrar, vai ter entrave. Se o Bolsonaro entrar, dessa vez ele vai ter mais facilidade para trabalhar os seus projetos. Esse é o meu ponto de vista. Essa sim tem que aguardar e ver, diferente do Estado, que tem uma tendência forte. Isso. Ali tem o ex-presidente Lula teve uma vantagem de 6 milhões de votos, né, no primeiro turno. O Bolsonaro tem que virar eles ou de quem não foi votar, dar a maioria ali para o Bolsonaro, e agora vai mais esses 12 dias aí de... 12 não. 10 dias aí de campanha e tudo para ver o que acontece. Mas temos aí 30% de abstenção, né? Então, é alto, é bastante. Eu acho que essa abstenção, eu faço um apelo para a população. Quando tu se abstém de algo, cadê? Tu não está exercendo o teu direito, como tu vai cobrar alguma coisa? Então tu acha que tu exerce o teu direito, e eu sempre fui assim. Eu acho que muitas vezes deveria sim, quando alguém busca o poder público para pedir alguma coisa, apesar da Constituição prever o direito universal para todo mundo, né? Para tudo que tu fosse querer no poder público, tu tem que apresentar a certidão que tu votou na última eleição. Mas... Mas assim, ou a justificativa. Sei, mas é que, Gustavo, se tu analisar o ponto de vista, nós teríamos que apresentar isso, poderia. Mas é que o problema acho que está muito maior. Não, mas é só um exemplo, tipo, disso que tu tá falando, o cara se absteve, como é que vai cobrar depois, né? Mesma coisa para ter o direito de ter as coisas. Não, cara, sim, eu participei, assim, né? Eu parto do ponto de vista do seguinte, a nossa justiça, por exemplo, no Brasil. Nós temos, né, o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, um cidadão que foi condenado, não por um juiz. Foi condenado em primeira, em segunda, em terceira instância. Foi condenado em Curitiba, em Porto Alegre. E
do nada, assim, foi anulado os processos. Então, como é que tu quer, né, que o cidadão vá votar? O cidadão desacredita no sistema, porque o sistema, ele parte de um lado que é inacreditável, né, do meu ponto de vista. Eu acho que ele não deveria concorrer, porque tu imagine o Brasil perante os outros países. Como é que vai nos representar um presidiário, né, um condenado? E é o meu ponto de vista. Eu defendo o lado do Bolsonaro nessa situação. Vamos aguardar e ver o que acontece, né? É o que nos resta, né? É o que cada um vai exercer seu direito daqui uns dias e aí a gente vai ver o que acontece. Boca, deixa eu ver aqui onde é que estão minhas perguntas agora, que nós estamos indo para a reta final aí do nosso programa. Como é que é a tua relação com a fé? Eu sou um cara cristão, mas, sendo sincero, eu não sou frequentador da igreja assiduamente. Vou na igreja, né? Em momentos esporádicos, né? Mas eu sou um cara cristão, assim, ó. Eu acredito que o cristianismo, a bondade, a fé tem que estar nas pessoas, porque como é que tu faz algo se tu não acredita? Fé é acreditar, né? Tu tem que acreditar. Mas, acima de tudo, eu acredito no bem. Tu tem que fazer o bem, porque o mundo é um ciclo, ele é virtuoso, ele pode ser um ciclo virtuoso ou não, depende de você. Se tu praticar coisas boas para ti, você vai repassar para o outro, vai repassar e se torna um círculo. Agora, se eu praticar coisas ruins contigo, você vai falar de mim para o outro e esse ciclo vai ser propagado para frente. Então, assim, ó, depende de cada um de nós. De nós ter um bom dia, depende de nós. Levantar com energia, encontrar uma pessoa, dizer bom dia, como é que tá, encontrar alguém que precisa de ajuda, tu dá uma atenção, se tu puder ajudar, ajuda, se tu não puder, tenta encaminhar. Isso eu acho que é ter fé, querer ajudar as pessoas, é sendo bem, né? E, Boca, quando daqui uns anos, nós não vamos mais estar aqui, né? Nós vamos partir dessa para melhor. Como é que tu quer ser lembrado pelas pessoas que ficam? Olha, eu acho que a gente talvez não é o nosso querer. A gente vai ser lembrado pelo que a gente fez, né? Eu acredito que eu vou ser lembrado por ser essa pessoa que a minha mãe era costureira, o meu pai era patrulheiro, a família simples, né? Os outros irmãos todos, né, trabalhadores. Então, assim, eu acho que eu vou ser lembrado pela minha história, pela o meu foco de querer uma coisa, de vir, de estudar, de entrar, ser vereador, sabendo que os pontos negativos eram maiores do que os pontos positivos, né? De uma pessoa que veio, teve uma formação, fiz pós-graduação, trabalho com muitos produtores. Eu acredito que eu vou ser visto dessa forma, uma pessoa trabalhadora, humilde, e que vive a vida, assim, que passa uma alegria. Eu não gosto de estar dizendo assim, chorando pitanga. Os problemas todo mundo tem. Tem várias formas de tu resolver. Mas eu acho que essa energia positiva que a gente tem que passar, né? Eu, graças a Deus, eu acho que onde eu vou, eu tenho muita gente ao meu lado e eu gosto disso, né? Eu faço isso por gostar, não é por uma obrigação, né? E, Boca, tu chegou lá no céu, daí bateu na porta lá, o São Pedro abriu as portas para ti. Tu olhou para dentro. O que não pode faltar lá dentro, senão tu diz, não, vou voltar, não quero ficar aqui. Uma costela na brasa, né? Se não tiver, eu quebro o cacho do pingo e juro que vem embora. aquela de 6, 7 horas? Tem que ter uma costela na brasa, senão fica complicado. É uma boa pedida, né? Já teve amigo nosso que pediu chopp, já pediu costela. Teve um amigo nosso que pediu gasolina para andar de moto. Mas uma costela... André, uma costela na brasa, um costelão assim, isso é uma boa pedida, não é? O André sempre dá as opiniões dele aqui no nosso programa, né? Tem que... André, tamo junto, o André curte. Mas o Boca tem que convidar nós para uma costela dessa também. Tá faltando esse convite, como é que é essa bondade, né? De convidar a nossa equipe uma hora dessa. Esses dias nós somos parceiros, né? Teve um churrasco aqui, né? Foi do Music, né? Foi do Music. Então. Com o Gelson, né? Então contigo eu tô em débito. Agora tá em débito. Tá bom. Vitor.
Boca, tu tem... Qual sonho hoje você alimenta? O que tem na tua cabeça de sonho pra frente? Eu acho que, assim, ó, eu não sou uma pessoa muito sonhadora, eu sou mais realista, né? A gente tem como pai, né? Como pai a gente tem vamos dizer, uma missão, né? Nós temos nossos filhos aí para encaminhar, né? Para dar estudo, para orientar, né? E depois disso, eu acredito que a gente tem que fazer da vida da gente o que a gente gosta de fazer. Eu quero me estabilizar aqui em Itapiranga, comprei uma área de terra, uma pequena área de terra, 3 hectares. Ali eu quero morar, ali eu quero ter meus animais, meu cavalo, quero ir em rodeio. E agora, se eu falar alguma coisa que eu imagino, eu ainda pretendo ser algo mais em Itapiranga, né, na política. Então isso eu vou desenvolvendo, a gente tem que saber respeitar as hierarquias, mas se eu for, eu tenho certeza que eu vou estar para fazer união de ideias, de pessoas e tentar mudar um pouco essa rivalidade política que existe. Ela tem que existir, mas ela tem que ser amenizada no dia a dia. Então eu acho que eu tenho essa pretensão futura. E Boca, antes de nós encerrar, vou mandar rapidinho mais alguns abraços então para o pessoal do grupo Serafine, também Ana Mar Calçados, Digital System, o Cef, Nedel, Telecom, Lanchonete, Quero Mais, Eurofrig, Comercial Cordilheira, Márcia Enxovais, Berger Contabilidade, Intersul Estofados, Colchões Ortobon, Shop House, Shop Baumgratz, obrigado pelo apoio, pelo patrocínio aí do nosso programa semanal. Boca. Mandar um abraço pro Tom, né? O Tom, Tom, sim. O Tom tá ligado aí, um abraço, Tom. Tom é nosso amigo, né? O Tom, bacana, todo sábado, antes do meio-dia, também tem uma caipirinha lá. Opa, já tomei caipirinha. Chega lá, sempre tem uma caipira, o Tom no capricho. E aí, depois da caipira, a gente pega um fardinho do shopping da Baumgratz e leva pra casa pro final de semana, né? Também faz parte. Boca, uma palavra. Gratidão. Eu sou grato por tudo que eu já vivi, né? Eu sempre sou grato, eu gosto de agradecer. Acho que agradecer é muito melhor do que pedir. Grato estou eu pela entrevista. Obrigado, Boca. Pela oportunidade. Nosso canal está sempre aberto aí para vocês, tanto no trabalho teu do dia a dia desse projeto bacana aí de certificações das propriedades, como quanto vereador também, né? Uhum. Já apareceu também nas nossas telinhas, às vezes quando a gente faz uns cortezinhos assim, de algumas falas, algumas colocações de vocês como vereador, mas estamos sempre abertos a vocês também poder divulgar o trabalho de vocês como vereadores também, né? Então o canal, trazer informação, população é importante e conte sempre com a gente. Muito obrigado por ter aceito nosso convite, ter vindo aqui, tomado um chopinho comigo e sempre às ordens, senhor Valdair Miguel. Popular Boca. Popular Boca. Muito agradeço, obrigado. Gustavo. Combinou, né? Gustavo Shows? Papo Show? Papo Show. Combinou. Eu queria botar Papo Shows, mas é mais difícil de achar. Aí botamos Papo Show com Gustavo Shows. Eu também, Gustavo, eu agradeço, né, o convite e agradeço a população de Itapiranga, né? Acho que aqui um momento importante de eu agradecer as pessoas que confiaram em mim, né? Confiaram, depositaram o seu voto e dizer assim que o Boca está aberto, né, para receber as reivindicações da população. O vereador, ele tem esse papel, né? Então, eu acho que hoje a facilidade pelo WhatsApp de contato, a gente encontra um vereador, um prefeito em qualquer lugar, e o Boca não é diferente. Você que votou em mim vai me encontrar com facilidade e pode reivindicar, porque a gente está aí para lutar pelos direitos da população. É a função do vereador, né? Legislar e aprovar as leis e defender a nossa população. Tá certo. Então, pessoal, esta foi mais uma edição do Papo Show com Gustavo Shows desta terça-feira. Quinta-feira, mais uma edição do Estúdio A Music. Na sexta, mais um Fuspalim Porto Novo. E segunda-feira, Estúdio A Esportes. Na próxima terça eu volto com mais um convidado especial aqui no nosso Papo Show. Fiquem todos com Deus. A gente se vê por aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Ein Prosit. Ein Prosit.